Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Arte na Mesa. Já larga o dedo no like para ajudar o canal, para ajudar o podcast e compartilha para um amigo. Vou rapidamente agradecer a Câmera Ninja que patrocina o canal e a VCM Social, que é um projeto social de música que apoia o podcast. Hoje, Kika Monteiro, obrigado por aceitar o convite. 23 anos de grafite, ilustradora, designer e trabalha com audiovisual também, né? Também. Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Mais uma mulher no podcast. É a força feminina que comanda o planeta, né? É Tem isso que comandar. Pois é, a gente tá tentando, né? Vamos indo, a gente vai indo. E eu queria já te agradecer, então, pelo convite aqui, muito legal. Eu sou muito apoiadora de todos esses movimentos, da gente contar as nossas próprias histórias, né? Sim. Então, obrigada. Vamos de cara, já conta pra galera como que você começou no grafite, há quanto tempo atrás, por quê. Eita, história, hein? É o que o povo gosta. Bora lá, então. Bom, primeiro eu quero falar que a gente tá na região de Santo Amaro, né? Isso é uma ligação que eu tenho muito grande, foi por causa da Casa de Cultura de Hip Hop aqui de Santo Amaro, que eu me encantei pelo grafite, assim, para começar. E aí, a minha história antes, né, de me tornar grafiteira, do jeito que as pessoas me conhecem hoje, né, fazendo os trabalhos que eu faço, eu tive esse contato na adolescência com a Casa de Cultura de Hip Hop em 99. E aí foi lá que eu costumo dizer que foi a minha primeira escola. Minha base é o movimento hip hop. Diferente da galera de hoje em dia, né, que chega já vendo internet e tudo mais, eu não tive esse acesso logo lá. Não tinha também. Não tinha. Então o contato era a vida real mesmo. Você tinha que ir para os lugares para conhecer as pessoas e fazer as trocas. E em 99, eu e os meus amigos, que a gente, né, eu cresci em Buenos Artes e ainda vivo lá em Buenos Artes, tinha muito essa conexão com a cultura, né, movimento hip hop, e também porque eu andava de skate, né? Mais um skatista aqui, né? Eu andava de skate, tipo, eu comecei a andar de skate com 14 anos, só que aí eu me interessei muito por esse lado, porque eu já desenhava desde criança, desde os meus 6 anos eu desenho, e aí essa conexão pra mim foi assim, explodiu minha cabeça, né? Eu encontrei dentro do movimento hip hop um lugar onde não tinha só a galera do grafite, mas tinha todo esse movimento, a galera do rap, a galera da dança, né, do breaking, e a galera MC, né, e os DJs. Então, tipo, pra mim, assim, eu tava vivendo aquele momento cultural onde nós ali tava tentando se encontrar, cada um no seu rolê. E aí, antes também, né, de me tornar artista, decidir fazer tudo que eu faço, desde dos meus 6 anos eu desenho, né? E a minha primeira referência é a minha mãe, porque ela era artesã e dava aula de artesanato também. Então, isso me deixou, assim, sempre muito conectada a esse universo, principalmente das artes visuais, né? E aí, esse meu início dentro do grafite, que a minha base foi o movimento hip hop, eu acho que é o que me tornou a pessoa que eu sou hoje e entendi um pouco sobre esse lugar de o que é o grafite. Tá. Não é só uma estética de um trabalho que você coloca na rua. É um movimento político, é um movimento de resistência, é um movimento de pessoas negras, periféricas, e que, de alguma forma, encontraram nesse lugar, nesse coletivo, que eu costumo entender que o movimento hip-hop, ele formou pessoas, né? Ele me formou enquanto uma pessoa pensante também, antes até mesmo de entender tudo isso que a gente fala hoje, diversidade, ativismo, enfim. O movimento hip-hop me trouxe essa bagagem de ser crítica, de olhar para as coisas com um olhar mais, assim, questionador. Questionador. Também, né? Então, eu acho que
essa parte minha com o grafite, assim, eu acho que eu sou muito grata, realmente, assim, por ter participado lá atrás de logo cedo, sabe, muito nova, ter entendido esse processo, né? E aí eu não posso deixar de contar aqui que a primeira pessoa que me introduziu nesse rolê foi meu primo. Ele tinha a mesma idade que eu na época, o Paulo. A gente tinha 14 anos. Mandou bem, Paulo. O Paulo me trouxe o quê? O Homem na Estrada, né? Ele mostrou pra mim a música do Racionais. E eu ficava assim, meu, que isso? Isso aqui é rap. E aí ele tinha feito o nome dele, Paulo, em letras gordinhas, que eu não sabia o que era, né? Letras gordinhas numa folha de caderno. E ele falou, isso aqui é grafite, Cris. Aí eu falei, caramba. E aí a gente começou a aprender juntos as coisas dessa cultura. Só que eu me joguei mesmo, né? Ele acabou indo para outros caminhos, assim, na vida dele. Mas eu fiquei muito, assim, encantada e todo dia eu desenhava na folha. E aí eu fiquei viciada nisso, de desenhar na folha, de se encontrar com as pessoas. Naquele período ali do final dos anos 90, a gente tinha muito esse negócio de trocar folha. A gente andava com uma pasta grossa, assim, tipo aquelas pastas catálogo. Que louco. Com folhas de cada um. Tinha a galera da pichação, tinha a galera do grafite. E a gente costumava fazer muito esse movimento. Então, esse foi meu início, assim, tipo... Que louco. Enquanto as crianças das áreas mais centrais trocavam papel de carta, vocês trocavam grafites na folha. Que louco. A gente trocava grafite, a gente sentava para ficar desenhando. Nossa, assim, não era comum, que nem hoje em dia, você ter eventos de grafite toda hora. As próprias galeras do grafite promovendo esse tipo de coisa. Era raro você conseguir ver um grafiteiro pintar na rua. Você via a rua pintada. E ainda assim, muito marginalizado, muito mesmo, assim, tipo, no nível que as pessoas saíam anonimamente para pintar. Diferente, né? De hoje, que vocês são contratados por grandes empresas, né? Mas a gente ainda vai falar disso. Sim. Né? Porque eu acho que foi esse processo mesmo, é por isso que, né, o grafite marginalizado, né? Essa coisa da criminalização, desse estilo de colocar a sua existência no mundo, né? Porque se a gente for pensar, a arte rupestre tá aí, né? O ser humano tem essa necessidade de marcar ali o seu espaço no mundo. E aí também tem muito esse lugar, né? De ser um ato político, de ocupar a rua porque eu quero. A arte rupestre pode ter sido considerado o primeiro grafite? A arte rupestre, acho que ela é arte rupestre, sabe? Mas, assim, pode ser que a gente tenha se inspirado neles. É isso. Pode ser que sim. Porque geralmente é numa pedra, né? Sim. Geralmente eram nessas cavernas, era nos lugares onde essas pessoas elas estavam vivendo, né? Tipo... Tanto que é muito interessante, assim, você olhar para a nossa vida, né? Tipo, o ser humano, ele tem essa necessidade de comunicação. O que é? Antes da fala tinha o desenho, né? Você tinha que rabiscar alguma coisa. Então, eu penso muito sobre esse lugar, assim, tipo, que a gente está continuando fazendo isso. Sim. Como que foi a primeira vez que você ganhou dinheiro com grafite? Ai, gente. Bom, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com grafite, olha, tô puxando aqui da minha memória. Foi quando eu comecei da oficina. Tá. Eu acho que foi aí que eu entendi que o grafite não era só um hobby, era parte do meu trabalho. E foi num período que eu tava me formando, assim, tipo, tava saindo da faculdade, e aí eu tinha escrito um projeto, na época, um projeto que a gente criou lá pro Embu, junto com uma outra galera que eu fazia parte, que eu convivia, que era a escrita rupestre. A gente escreveu esse projeto e foi o meu primeiro projeto, assim, de dar oficina, né? Então, eu tinha muito essa necessidade, sempre tive essa necessidade de tentar devolver o que eu conhecia para a sociedade de alguma forma. E aí,
eu vi que a gente tinha sido contemplado pelo edital. Tá. Então a gente tinha ganhado dinheiro, ganhado material, um monte de coisa, Que né? legal. E aí eu falei, caramba, é isso, acho que marca aí esse momento, assim, 2009. Acho que foi o meu primeiro trampo, que eu posso dizer que eu ganhei dinheiro fazendo grafite, né? Aí eu considero que daí pra frente, grafite entrou dentro do meu rolê profissional também. Tá. Porque ao mesmo tempo era uma coisa muito de diversão, de encontrar os amigos, de celebrar mesmo, sabe? Então, foi nesse momento que eu percebi que o grafite, ele não era nem o meu trampo, pra você ter uma noção. Sim. Tipo, não era nem a pintura. Você trabalhava com o que na época? Então, você lembra? Sim, eu era designer. Então, na época, porque eu costumo também dizer que o grafite me levou para a universidade. Ele fez esse movimento comigo porque, como eu tive esse contato lá atrás de revistas, para mim foi muito importante ter esse contato de mídia impressa. Não tinha o acesso da internet que a gente tem hoje, então a referência que eu tinha eram as revistas. Então, nas revistas eu vi os primeiros grafiteiros que fazem dinheiro, né? Tipo o Espeto, por exemplo. Eu via os trampos do Espeto na revista e eu vi que, tipo, vários outros artistas estavam viajando pelo mundo. Tinha alguns que estavam fazendo trabalho para a marca, que já não era mais só o grafite, só a parede, a rua. Tinha o rolê gráfico, impresso. Sim. Designer, né? Esse design gráfico e tudo mais. E aí eu vi que teve alguns eventos que a Coca-Cola fez de lançar tipo umas mini garrafinhas com a galera do grafite. Aí eu falei, meu trabalho pode estar aí. Eu comecei a ter essa visão assim maior e foi daí que eu olhei. Então eu posso me especializar em alguma coisa que não necessariamente seja essa pintura que eu quero colocar na rua, mas que eu posso transformar em outras coisas, né? Sim. Quando saiu a capa do CD do Charlie Brown Jr., eu pirei. Porque era o grafiteiro que tinha feito. Sim. Então aí eu falei, Abriu outras possibilidades, né? Abriu outras possibilidades. Eu pensei, skate. De repente fazer um trampo no Shape. Sim. Eu trabalhava numa loja de skate. Antes de me tornar a pessoa que eu sou, eu tive outros trabalhos, né? Então, assim, eu trabalhei numa loja de skate e eu tive contatos com algumas marcas e tal. E um dos donos até pediu para eu fazer ali esboço, para fazer ali o desenho na parte de trás do skate e tal. E aí também foi nesse momento que eu falei, agora eu preciso realmente focar em alguma coisa que me traga uma renda. Porque eu já não queria mais trabalhar. Eu vivi anos trabalhando no shopping. E aí eu falei, essa é a minha oportunidade de sair dessa realidade. Que legal. E aí eu fui estudar, fiz Senac, fiz Centro Universitário Senac. Que curso que você fez? Eu fiz design de interface digital. Uau. Fui da primeira turma. Que legal. Dos cobaia ainda. Que eu ainda fiz. Como já grafiteira, sempre tava ali desenhando, tinha uma mania, desenhava os outros. Eu ficava desenhando a cara das pessoas, assim, no meu estilo. No estilo que tem dos meus personagens, sim, eu desenhava todo mundo. Aí os meus amigos falaram, vamos fazer uma camiseta. Aí eu fiz. Eu tenho esse desenho, tipo, muito grande, assim, eu fiz todo mundo. Que legal. E a gente transformou numa camiseta, e aí a gente escreveu Os Cobaias. Porque era a primeira turma do design de interface, onde numa época assim que o designer... Eu entrei na faculdade em 2004. Tava começando ali. Tudo era mato. Digital. Tudo ainda era mato. Eu era da galera do Orkut. Eu peguei essa fase. Eu fui aqui nessa unidade no primeiro encontro de imagem digital do Senac. É mesmo? Provavelmente na mesma época. Poxa, que legal, velho. E... Cara, eu era muito crua, eu tinha medo da faculdade, eu não tinha... Assim, primeira coisa que eu preciso falar aqui, que esse é um lugar que eu acho que as pessoas, elas falam desse acesso, né? Da falta de acesso, principalmente da ponte pra lá. Sim. Né? Porque é aquela coisa, assim, da escassez, da necessidade. Então, tipo, eu tinha um sonho
de estudar. Eu sou de uma família de nordestinos. Então, para eles, a principal questão era estudo. Então, eu era muito motivada desde sempre, mesmo sendo, assim, a primeira a ser formada na minha família, né? Ter uma graduação. Vem muito dessa necessidade de... Isso é muito... O que você acabou de falar é muito... Não é simbólico, isso é muito... Cara, é uma... Eu não tô nem encontrando a palavra, mas é tipo... Cara, você movimentou, né? Você gerou energia, né? Sim. Você é a primeira pessoa graduada da família. Sou. E Quem vem depois se inspira em você, né? Isso carregou um peso. Porque eu não fui criada pra perder ou pra ser ruim. Tá. Eu fui criada pra ser muito boa no que eu faço. Em casa eu tinha... Isso pra mim foi um problema. Isso é muito importante falar também. Porque ao mesmo tempo que é muito bom... Porque você cria... meus pais, eles tiveram, assim, um cuidado, acho que de dar uma educação para mim e para meus irmãos, de empoderar a gente. Mesmo a gente vindo de uma realidade simples. A gente não é herdeiro. Então, eles me empoderavam muito a gente. Falava assim que a gente podia sim, que a gente ia conseguir sim, que a gente podia sonhar. E isso é muito importante falar, muito. Porque... Eu conheço pessoas, convivo com pessoas da minha idade, pessoas mais velhas que eu, que não conseguiram evoluir em nada ou não conseguiram fazer alguma coisa porque não tiveram esse lugar de sonhar, de educação mesmo, Sim. de base. Então, quando eu entro no sistema da universidade que eu entrei, porque eu fiz uma faculdade que era caríssima, Sim. Eu era bolsista. Eu não fiz porque era caro. Então, Senac era caro pra caramba. A minha prova era da PUC pra passar. Foram 2 dias, eu tive dor de estômago, porque eu tinha um sonho. E esse sonho não era só meu, era da minha família. Sim. Então isso é um peso, era isso que eu queria falar. Essa é uma responsabilidade. Essa responsabilidade que a gente tem às vezes nos nossos ombros é quando você é essa pessoa que... A minha família, ela nunca falou assim, faz isso, que a gente quer que você faça isso. Não, eles só incentivavam. Tanto que eu escolhi uma carreira que eu quis, assim. Meus pais falavam, seja feliz. Vai fazer alguma coisa, se você vai fazer bem, então procure algo para você ser feliz. Mas o peso de você sair dessa realidade que é essa escassez também de formação, para mim era... A primeira pessoa que não deixou eu desistir da universidade foi a minha mãe. Ela ficava assim, em cima de mim o tempo todo. Você não vai desistir. Você vai até o fim. E vou te falar, às vezes nessas horas, você precisa de ter uma pessoa assim. Porque é o que eu sempre falo, entrar na universidade é muito fácil, dependendo de qual universidade é. No meu caso, não foi fácil, né? Porque eu tentei USP, não consegui passar. Fui para uma universidade privada. Só que a universidade privada que eu escolhi era muito difícil entrar na época quando eu entrei. Não sei como é que tá agora. Mais ainda, né? E para sair é muito fácil. Porque você desiste. Não, para sair formado, né? E para sair formado que é o difícil, entendeu? E ainda assim eu convivia com pessoas de outra realidade da minha Outro vida. Nível social. Outro nível social. Então eu acho que o primeiro contato que eu tive com pessoas, além do trabalho que eu trabalhei, na época eu trabalhava no shopping, nessa época eu não trabalhava mais na loja de skate, eu trabalhava na Ópera Rock no shopping Ibirapuera. Trombava, né, eu era vendedora de loja, convivia com esse pessoal que tinha grana. Mas conviver mesmo na universidade... É outra história. Era outra história. Aí eu vi onde eu tava. Atrasada. Porque eu pensava, qual que vai ser a minha chance de competir no mercado de trabalho com essa galera que fala mais de uma língua, sabe? Que fez intercâmbio. Eu fui poder sonhar em viajar para fora do nosso país quando eu tava lá, na universidade. Porque às vezes rolavam os papos desses entre alguns alunos que eu prestava atenção e falava, nossa, E a galera já tinha acesso a tecnologias que a gente não tinha, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. Também. Na minha casa a gente tinha um computador que ainda é de tubo, né? No Senac, eu tinha a gente chamava de NASA, porque era... Todos os computadores de última geração tinham Mac, eu trabalhava no Mac.
Outra então, história, né? Outra história. E aí, eu ficava pensando assim, né? Nossa, eu tive muitos momentos de me sabotar. E acho que nesse momento também, que eu posso dizer, é que a minha força de vontade, cara, ela foi muito grande, muito mesmo. Eu vou falar pra você. Não é fácil. Eu convivi com várias pessoas, não só lá na universidade que eu fiz, mas fora, colegas, amigos que hoje são formados, eles contam a história deles. Pessoas como eu que não tiveram tanto, assim, aporte financeiro, vamos dizer assim. Sim. Que conseguiram, alguns desistiram por conta de muita discriminação. Porque tem a coisa não só do racismo em si, porque acontece, mas também a coisa da discriminação, da onde que você vem, o que você tem, sabe? Então, tipo... Total, né? Os contatos, que contatos que você tem. Então, tipo... Eu comecei a entender muito nova que eu ia ter que ser muito foda, sabe? Pra se destacar, né? Pra se destacar. E aí vem a máxima, que é aquela coisa, a gente não pode errar. Não pode errar. E eu não podia errar, eu era bolsista. Eu não podia ter DP, eu não podia ter nota baixa, eu nunca podia faltar. Então, eu não podia errar. E aí um colega meu um dia virou pra mim assim e falou, né? Como que você consegue? Você trabalha no shopping, faz faculdade, porque é isso. Eu só tinha uma folga. Era o 6x1. Então, eu me matava. E ele falava isso pra mim. No dia da folga você fazia grafite ou estudava? Eu estudava. Na época da faculdade, eu fazia pouco grafite. Era muito difícil. Inclusive, nesse momento, trabalhando em shopping, estudando numa faculdade que eu tinha que me dedicar muito. E o grafite, ele andava em paralelo ali, mas ele não era tanto quanto eu depois, assim, tive um pouco mais de tempo. Eu fui me desenvolvendo de 2001 até 2004, eu ia quando eu podia. Sim. Eu ia fazendo quando dava. Eu me envolvia com a galera, sempre me envolvi com a cultura, nunca deixei de me divertir, nunca me deixei de fazer nada por causa dessas obrigações. Mas me dedicar ao grafite ainda era um hobby, era uma coisa, tipo, muito fora da minha realidade do que é hoje na minha vida. E aí esse meu colega falou pra mim isso, e eu falei, o nome disso é perseverança. Foco também, né? Foco e dedicação. Eu tenho essa chance. Não pode perder. Era isso, entendeu? Que é o que acontece em 105% das pessoas, né? Me conta uma coisa que eu tô curioso. Quando que entra a personalidade, a identidade de ativismo em relação às causas raciais nos seus desenhos? Legal. Porque você é uma ativista, né? Eu me considero, sim, porque... Você falou uma palavra de artivista. Artivista. Eu me considero artivista porque... Primeira coisa que... Eu sou uma pessoa que eu tenho uma família que vem do Nordeste. Minha mãe é uma mulher preta. Ela me ensinou desde criança a respeitar a negritude, porque ela passou muitos racismos durante a vida dela. E por ela também ser uma mulher preta casada com um homem que também é lido como branco, apesar do meu pai também ser de origem indígena, e é isso. Eu costumo dizer que eu sou a colonização do Brasil. A minha mistura é português, indígena e africano. Entendeu? Eu só não tenho, talvez, o africano. Tenho por causa do meu pai, eu acho. Meu pai é nordestino provavelmente, também. Não sei. Eu tenho cabelo afro e nariz redondo, então... Provavelmente, enfim. Mas no Brasil, cara, raro. A não ser que você venha de uma colônia que, né, que veio lá de algum país da Europa que... Mas hoje em dia tá misturando tudo. Cara, né? E acho que antigamente, assim, tipo, no nosso caso, né, que essas nossas raízes mais, assim, ancestrais, assim, marca muito esse lugar, né, quem somos. Então, desde sempre, eu sempre soube quem eu era. Eu venho dessa... Ai, bati no microfone. Não tem problema. Vou imitar o Jô Soares, né? Que tem os cortes só de batida no microfone. Ô, gente. Jô Soares é a grande lenda, né? Eu vou parar a câmera de agora. Para. Aproveitar. Inclusive, a gente vai fazer uma pausa porque ela é criadora de conteúdo. Cria mais que eu, se bobear.
trazer você um pouquinho mais para cá aqui na câmera também. Eu acho que é, quem sabe parou. Faz ao vivo. É isso. Vamos lá. Foi? Foi. Siga, aí a gente tá falando É isso mesmo. A gente tava falando da criação da sua ancestralidade. Da identidade do meu trabalho, né? E aí é isso. Aí o que aconteceu? Eu tive esse tempo, né? Depois, quando eu entendi que meu trabalho ele ia começar a me render também trabalho. Antes disso, eu tinha um incômodo muito grande, porque sempre a gente ficava falando de quebrar as correntes, de falar, de fazer trabalhos quebrando corrente. Eu falei, eu vou criar algumas personagens negras, porque essa é a minha origem, muito inspirada na minha mãe, muito no que ela falava, não só na minha mãe, mas na fala da minha mãe, nas histórias da minha avó. Tá. E aí eu peguei tudo isso e comecei a internalizar. Tipo, eu comecei a fazer um estudo no inverso. De vez em olhar as referências de fora, eu via as referências de dentro. Dentro da minha vida. Aí, foi aonde eu encontrei verdade. Que eu falei assim, eu já tinha uma conexão no grafite, que era uma coisa que eu desenvolvia com o cabelo das minhas personagens, que eu fazia sempre uns cabelos muito cheios de cor e movimento e volume. E aí eu fui desenvolvendo essa característica primeiro no meu trabalho. Depois eu fui realmente para esse lugar de olhar o cotidiano, olhar as mulheres ao meu redor. E eu sempre pintava essas personagens com o cabelo colorido. Aí eu tive a ideia de trazer a mulher preta para o lugar do lúdico. Aí foi aonde que eu falei, agora eu trago essas personagens com as correntes já quebradas. Que a gente traz muito, às vezes, no nosso trabalho, que é isso. É subjetivo. O trabalho que eu desenvolvi, eu costumo sempre trazer o olhar da persona. O olhar das minhas personagens, ele é muito profundo. Elas sempre estão num posicionamento olhando e nesse lugar de empoderada. E aí eu tive uma grande surpresa, que foi um dia que eu fui dar uma palestra numa universidade, foi a primeira vez que eu fui, que os meus amigos colante fixa me chamaram para ir lá em Santos. E aí tinha uma menina negra com o cabelo trançado todo colorido. E ela falou, Krika, me inspiro nas suas personagens. Olha que legal. Foi a primeira vez que eu vi. E ela falou assim, eu me sentia feia. Eu me sentia assim, assado. E eu, de alguma forma, olhei pra sua personagem com esses cílios grandes que você faz. E eu também senti vontade de me sentir um pouco assim, que nem as suas personagens. E eu falei, cara, meu, transformador. Sim. E aí essas coisas a gente não espera. Eu não esperava, porque eu tinha uma visão das coisas que eu tava criando. As pessoas me trazem outras visões, assim, sabe? E aí foi nisso que eu falei, tô no caminho certo. Eu acho que é isso. Isso dá essa sensação, Dá. Né, de estar no caminho certo. Né? Dá. É bom, né? E aí eu fui cada vez mais me aprofundando, estudando. Aí é onde eu entro num rolê que eu começo a estudar indumentária, onde eu começo a colocar meus elementos nas minhas personagens. Eu tô na fase agora, nesse movimento da minha vida, que é trazer as aves. Tá. Eu fui há pouco tempo pro Piauí. Por que as aves? Tô trazendo... Porque as aves têm significado muito forte. Eu descobri uma coisa, fui ano passado, 2024, pro Piauí, para visitar a parte do meu pai. Tá. A ancestralidade do meu pai, porque eu fui lá, eu era muito pequena. Então, lá, por ser o pessoal da roça mesmo, e eu descobri que quando eu fiz uma sertaneja na casinha, e pintei um galo. Tem que ver no Instagram dela, galera. Sensacional. Era meu sonho pintar uma casinha assim, na estrada, naquela característica ali. E eu não tinha visto aquela casinha ainda. Um dia eu estava andando de bicicleta, nesse tempo que eu passei lá. Eu olhei pro outro lado da rua e falei, mano... É aqui. Essa casinha. Aí meu pai... Mora alguém lá? Não, essa casinha, inclusive, é interessante. Eu não sabia qual era a função daquela casinha. Eu achava que alguém, né?
Mas como atrás dela tem também as terras de um outro tio meu, que é o tio do meu pai, irmão do meu avô. Essa casinha era de um pessoal que, inclusive, nesse espaço de plantação, tem a roça lá, essa casinha serve de apoio para o pessoal colocar ferramenta, essas coisas. Enfim, aí a gente vai acabando aprendendo, por exemplo, coisas que não é do meu cotidiano, né? Porque eu sou a pessoa que mora em São Paulo, nasci aqui em São Paulo, então quando você vai para um lugar do Nordeste, assim, você acaba conhecendo mais coisas, né? E aí eu tirei foto do galo da minha madrinha, que é a irmã do meu pai, um galo lindo, que é aquele galo que eu pintei. Eu sou apaixonada por pássaros. Sim. E aí eu comecei a buscar o significado deles. E o galo, minha madrinha falou, é o símbolo da gente aqui. Olha, sem eu louco. saber. Eu falei, gente, muita conexão. Que louco. E eu já tinha isso de trazer alguns pássaros no meu trabalho. Então, eu comecei a trazer eles mesmo, de verdade. Sim. E aí agora, o trabalho que segue nessa linha é aquele da Vila Madalena, né, no Beco do Batman, que é uma série que eu criei de brasilidades. Porque é isso, o meu trabalho, eu falo desse lugar que nem a gente costuma falar, né, sobre cada um do nosso trabalho, né? Alguns trabalhos de grafiteiros não é necessariamente, assim, um significado, tem que ter uma interpretação. Eu costumo dizer que eu gosto de trazer a subjetividade no meu trabalho. A provocação eu pinto uma mulher preta, Sim. te olhando ali, e você acha bonito o meu trabalho, mas você costuma maltratar mulheres pretas. Então essa é a minha provocação, sabe? Sensacional. Tipo, sempre penso isso, assim. Como é que você pode achar bonito o meu trabalho, que é uma mina preta, mas uma mulher preta, você destrata na vida real? Destrata. Enfim. Me conta uma coisa. Não, tem coisa pra caramba falar aqui. A gente viu que eu vi que você desenha ali uma espécie de mesa digitalizadora? Ou Sim. É mesa digitalizadora Sim. que você usa. Então, você tem essa formação trazida do digital. Qual que é a sua opinião em relação às IAs que fazem criação de... Você usa, você abomina? Solta pra galera aí. Eu costumo dizer que nesse momento eu estou estudando como todo mundo, entendendo esse rolê novo pra caramba, que veio pra acabar com várias galeras, tipo, até com o nosso psicológico, a gente fica meio maluca, assim. Caramba, a gente vai ter trampo? Sim. Então, eu acredito que sempre vamos ter, e é isso que eu acho que eu tenho que falar isso aqui, porque eu venho de uma área de tecnologia também, eu tô indo eu quero estudar mais sobre isso para entender melhor como a gente pode usar isso a nosso favor. Mas sim, existe um problema com as IAs hoje em dia, principalmente porque é muito novo, e existe esse rolê de você usar de forma errada. Sim. Que vai sempre existir pessoas querendo... tudo, né? Querendo se aproveitar. Então, para mim, a primeira coisa que eu vou sempre bater é direitos autorais. A gente precisa começar a entender melhor sobre isso. E até que ponto o meu estilo, ou o estilo de outro artista, você pode jogar numa IA e transformar em alguma coisa. Um trabalho, né? E a pessoa falar, fui eu que fiz. Não. Isso é um monte de informação que você está dando para a tecnologia que foi alguém que fez. Renderizar, né? Que alguém que fez. Então, assim, eu vivo nesse exato momento numa dualidade de sentimento. Eu tenho raiva da IA, mas eu também sei que ela é importante, sabe? Sim. Principalmente, ela ajuda a gente desenvolver um pouco melhor nossas ideias. Principalmente, assim, essas de texto, onde, por exemplo, você tem uma dúvida. De repente, você não tem um grupo de pessoas para você fazer um brainstorming, trocar ideia de um trabalho, de repente, de um tema que você quer. Ou você quer elaborar um estilo de texto. Inclusive, eu fiz um teste esses dias. Eu criei um texto e eu falei, melhora esse texto para IA. Cara, ela me mandou um texto que não é a minha linguagem, não é a forma como eu me posiciono. Ela me trouxe algumas alternativas
Só que eu falei, gente, não sou eu, isso aqui é outra pessoa. Sim. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado também. Então, eu acho que existe esse lugar, que é um lugar muito novo, é um terreno muito assim, tipo, nossa, não sabemos onde estamos pisando, as pessoas estão usando. E, assim, eu acho que para nós que trabalha com as artes visuais e toda a galera que trabalha com criatividade, criação também, isso, mano, a IA, ela tá em várias áreas também Total. que meio que fala assim, ai, não preciso mais do ser humano. E é mentira isso, porque é o ser humano que tá colocando informação Tem que lá. saber pôr o texto ali dentro, Exatamente. né? Mas eu acho, desculpa te cortar, né? Foi mal aí, galera. Eu acho que não tem como, porque por mais que quando você vai para um grafite, o texto ali tá todo na sua cabeça, né? São suas referências, é a sua história, é a sua experiência com lidar com um pincel, com um spray, enfim. A IA não tem isso, né? Como que vai aplicar aquilo? Então, o jeito a gente consegue burlar a IA é que eu sempre fico pensando isso, mano, eles estão achando que tudo que a gente faz manualmente vai ser transferido para um robô. Não tem como. Não vai rolar, porque ainda assim o ser humano, ele tem o poder de criar as coisas. Sim. E esse poder que a gente está dando para essa ferramenta. Sim. Isso é muito perigoso. Mas eu tenho uma crítica sobre a e sobre o ser humano. A gente quer ser tão bom, a gente não quer errar, a gente não pode errar, a gente não quer errar. Inclusive, aquela parte de eu não poder errar, eu melhorei muito. Sim. Eu posso errar, sim. Você é de que signo? Eu sou escorpiã. Tá. E aí, eu sou muito crítica comigo mesma. Só que eu entendi que erro é muito bom, porque se você não erra, você não aprende. A solucionar coisas, né? Exatamente. E aí é a crítica que eu faço para nós, seres humanos. A gente quer não errar. Sim. E por não errar, a gente está dando poder para uma tecnologia que nem a gente tecnologia. sabe direito como que ela vai agir. O que vai acontecer, né? Entendeu? Na minha opinião, é isso. Eu penso muito de que o ser humano vai ter um atraso mental gigantesco por causa da IA. Porque tudo joga na IA, tudo joga no chat GPT. E aí você não pensa, né? Você não cria. É exatamente isso. Eu acho isso muito complicado. Uma coisa é você usar para altos volumes de demanda, outra coisa é você só usar ela e não criar mais. Não querer mais usar o cérebro, né? Tem um filme que chama Idiocracy, que é um momento que o mundo vira um grande lixão, um monte de lixo, o cara sai de uma cápsula, porque colocaram ele dentro de uma cápsula. No mundo não tem água e tem botões. Todo mundo tem que ficar só apertando o botão. Qual plataforma que tá? É um filme, não sei que plataforma que tá, mas é um filme antigo. Idiocracy. Idiocracy. Que é tipo idiocracia. Meu, é bizarro. Inclusive até o Latrell, acho que tá nesse filme, que ele faz um cara, eu não sei se ele é o presidente, é tipo uma crítica. E aí não tem água. Você tem que comprar água. Tem água embaçada, hein, velho? E assim, eu assisti esse filme, mano, tava na época da faculdade ainda. Putz, eu nunca vi esse filme. Deve ser bom. É bom, e você fala, hoje em dia. É o que tá acontecendo, né? E pior, tipo assim, pode ser que o mundo vá por um caminho sem volta, assim, que eu fico bem preocupada com as novas gerações, porque eu, que tenho 41 anos, eu faço parte da geração de transição. A gente, né, viu coisas que, né, a gente viu nascer a internet, a gente tá vendo essa galera nova chegando, usando pra caramba a internet, as pessoas tendo dificuldade para ter convivência, até conversas e tal, todo mundo aqui no celular, as crianças também muito, muito rápido, assim, tendo esse acesso e tendo problemas cognitivos. Eu tenho muita preocupação. Eu cuido do meu filho pra caramba com isso. Tem tempo limite máximo de tela. Às vezes algumas pessoas me criticam, eu falo não. Tem que ter. Eu tenho sobrinho também, eu sempre trago uns alertas pra minha irmã, mas é aquela coisa também, às vezes eu penso assim, é difícil nesse mundo de hoje em dia você chegar e simplesmente você não vai usar isso, não vai ver.
complicado. Me conta uma coisa, NFL, você fez um trabalho para eles, né? O podcast ele tem esse viés de, às vezes, o cara que está ali aprender, se informar. Uhum. Como que foi o processo, né, de conexão com eles, a produção e tudo? Conta para nós aí. Cara, a NFL foi tipo um grande surto pra mim, uma surpresa boa. Eu adoro desafio. A minha vida, acho que dentro do que eu faço, dentro do que eu descobri, assim, que eu podia, que eu era capaz de fazer, eu acho que o povo falou, joga no peito da Krika que ela consegue. Eu acho que foi muito isso. Esse projeto da NFL, para mim, tem um gosto muito especial, porque eu me tornei a primeira mulher brasileira a fazer um mural para a NFL dentro do meu país, né? Então, tipo, para mim foi uma coisa muito inusitada, ainda trazendo a figura de 2 personagens com o meu estilo, assim. Porque eu não faço realismo. Tá. Eu crio personagens baseado, por exemplo, se eu for fazer você, eu vou fazer você, mas o meu estilo. Sim. E isso era uma coisa que a NFL queria. Aí, a segunda coisa é que eu tenho uma parceria com a agência Dionísio, que inclusive eles trabalham com vários outros artistas. E aí, essa conexão da Dionísio, NFL, foi muito, muito legal, porque a gente tem um trabalho muito de harmonia, assim. Tá. A gente dá muito certo. Então, foi muito bonito fazer, porque eu tinha a melhor equipe, eu tinha um trampo muito, assim, eu tinha que entregar rápido, Certo. uma responsabilidade enorme, porque imagina, eu tava pintando o prédio e daqui uns dias, tipo, na outra semana, ia acontecer o evento. Tá. Foi recente o jogo. agora, né? Foi o ano passado. Foi no dia do jogo que teve na arena, né? Sim. Sim. Foi dia 6 de setembro. Tá. Eu tava entregando o prédio dia... Não, 6 de setembro? Eu tô ficando louca. Foi dezembro, não foi dezembro? Não, não foi dezembro. Mas foi recente. Foi recente, porque... lembrei. Eu entreguei... É isso mesmo. Eu entreguei o... Não. Olha eu falando merda. Você vai cortar isso, não vai? Não precisa. Deixa rolar. Ai. Cara, eu sei que eu entreguei o prédio... Foi isso. Entreguei o prédio no começo de setembro. Porque eu tava finalizando em agosto. Mas o evento era nessa data. Depois eu tenho que ver. Foi bem próximo do Foi evento. bem próximo, assim. Eu tava entregando no comecinho de setembro. Então, eu tive 11 dias para pintar. E um prédio de 400 metros quadrados. Deixa eu fazer uma pergunta bem tosca. Pode falar. Você que pintou sozinha tudo aquilo ou Não, tinha a galera ajudando? Eu tive equipe. Então, tipo... Para fazer um prédio desse tamanho, né? Quantas pessoas foram? Comigo, eu tava com 4 assistentes, né? O atual arte que me ajudou no começo e no final, porque o atual, ele fez o logo da NFL. Porque essa parte eu não faço. Isso é bem legal de falar também, porque eu gosto muito de fazer o trabalho autoral, a pintura, mas dependendo do que tem que ser uma pessoa que faz reprodução. Tá. O atual arte, ele fez o logo da NFL. Ele fez o final perfeito. Fidedigno. Isso, tinha que ser exatamente, porque logo é isso. Dependendo da marca, tem que ser exatamente aquilo, não pode ter erro. Dependendo do logo, eu faço, né? Mas dependendo do logo, eu não faço. Sim. Nesse caso, eu falei, não. Dá pro atual arte fazer, ele faz. Aí, quem tava lá em pena comigo era a Jamaica, fazendo a minha assistência, o Nilo e o X-Master, que ficaram comigo na pintura. Todos eles são artistas incríveis. Eles são, assim, eles pintam também as obras deles, independente. E, às vezes, quando tem projeto que precisa de assistência, eles vão. E para você fazer um trabalho desse tamanho, nesse tempo, tem que ter gente, não tem como. Em quanto tempo foi feito? Em 11 dias. 11 dias. 11 dias. A gente realmente pintou em tempo recorde.
a gente também passou por aquela época onde estava o clima de São Paulo pegando fogo. A gente vendo o céu laranja, tipo assim, o sol. E fora isso, a equipe da Dionísio, né? Que ficou o tempo todo com a gente lá. Filmou. Teve equipe de filmagem. Também tem... Aí, nesse caso, com a NFL, é tipo um negócio, assim, muito redondo, assim, mídia, né? Tipo, aí... a própria NFL também tinha a assessoria, mas tinha também o contato que a galera fazia com a Dionísio para estar indo lá, né? Tá. Para falar com a gente e tudo mais. Então, teve todo um rolê super organizado para pintar um prédio. Não é assim, tipo, dá para você fazer sozinho. Facinho, Tem né? contar também da equipe, né? Que coloca os balancinhos lá pra gente pintar. Aquela estrutura tem que estar firme, não pode ter Impecável, erro, não né? pode ter problema, entendeu? A gente também tem horário para entrar e para sair, porque é um prédio. Às vezes a gente pode chegar a hora que a gente quer, né? Tem os moradores do prédio. Às vezes não dá para você fazer o trabalho de final de semana. Onde é que tá? Fala pra galera aí lá. Tá na rua Jacegai, do lado do Teatro Oficina. Show. Sensacional. E me fala dessa camiseta aí que tem história com a Marvel, né? Como que é a história dessa camiseta? Outro babado também, O povo quer saber. solta a voz. Pois é, a Marvel, ela começou um projeto foi assim... Também veio pra você por agência. Também foi a Dionísio. Ah, tá. Também foi a Dionísio. E foi, eu acho que um dos primeiros trabalhos que a gente fez junto, assim. Eles entraram em contato com a galera da Dionísio. A Dionísio também tinha esses artistas, né? Que falou, não, acho que esses artistas se encaixam nesse projeto. E aí, eles perguntaram pra mim, Krika, chegou um projeto aqui, não sabemos o que é. Porque às vezes é assim, você não sabe o que é. Mas é a Disney e é pra fazer um personagem da Marvel. Aí não sabia o que era. Aí quando eles chegaram pra mim e falaram, Krika, você vai fazer a Tempestade. Eu falei, nossa... E agora? Meu sonho, né? Porque, assim, tipo... Eu falei, caramba... E na época... tem que contar isso. Na época, a gente tava vivendo a pandemia. Era 2020. Quando começou esse contato pra fazer o trabalho. E eu trabalhava na Maurício de Souza. Tá. E eu tava trabalhando home office no meio da pandemia. Então, eu recebi o convite. E aí, passamos por várias reuniões, enfim, tudo. E aí foi um grande processo até o lançamento da camiseta e todo o projeto Poder é Nosso, que não é só eu que participei. Somos em 5 artistas, né? Que é o DGO, o Negrito, a Luna Bastos e o Massai. Então, assim, cada um pegou um personagem e todos esses personagens tinham características muito, assim, parecidas com a nossa. Tá. Eu fiquei muito lisonjeada, foi um presente pra mim. E aí eu desenvolvi a Tempestade do meu jeito. E aí eu fiz uma linha fiz uma linha, assim como todo mundo fez. E aí essa foi escolhida para ser estampada nas costas. Tá. Essa camiseta. Essa camiseta esgotou. Tipo assim, na primeira leva que foi, tinha gente me mandando mensagem, tipo... Tem uma aí? Krika, ai, você pode me dizer... Eu falei, gente, eu não tenho... não faço... essa parte não é comigo, Não. sabe? E aí, bom, eles relançaram agora. Tem até uma galera que conseguiu, acho que foi ano passado. Aí eu fui numa C&A e falei, caramba, tem, sabe? Fiquei mó feliz. Foi um projeto lindo, que ganhou prêmio, que tem desdobramentos agora para frente com outras pessoas, com outras vertentes, inclusive acho que até a Condzilla, com uma galera aí tá fazendo esse rolê do rap. Mas para mim foi, cara, uma coisa muito especial, assim, tipo, fazer parte desse projeto, de desenhar para uma marca que você fala assim, poxa, você trabalha com arte. Eu trabalhei para Maurício de Souza durante 3 anos da minha vida, que eu fiz, tipo assim, eu vivi um sonho, conheci o Maurício, tá lá do lado dele e tal, e depois um trampo pra Disney, pra Marvel, que faz quadrinhos, que eu amo, e do personagem que eu mais gosto, que é o X-Men. Então, tipo assim,
Falei, caramba, mano. Mas eu aposto que nada tão relevante quando ganhar o prêmio Sabotagem, né? Putz, Conta pra mim. Nossa, eu vi hoje, ela ganhou o prêmio Sabotagem ano passado. Solta a voz, fala Ai, aí. gente. Puta, Você ganhou na categoria grafite. grafite. Tá. Melhor grafiteira do ano de 2024. Boa. Cara, eu sou uma Parabéns. pessoa... Obrigada. Valeu mesmo. Eu não sei, mas eu sinto que a minha caminhada, igual quando eu converso com alguns amigos meus que são parceiros de verdade, aquela galera que torce por você, porque é uma coisa que a gente tem que lembrar aqui. Nem todo mundo torce por você. Uhum. Tem gente que quer realmente que você caia, sei lá, ou tipo... Tem várias situações que a gente, né, tem Dependendo que se... do núcleo, até familiar que não Também. torce, né? Opa, tem, né? Então, o que acontece? Eu ouvi de algumas pessoas durante a minha vida que era assim, Krika, você tem uma caminhada tão bonita, parabéns. A gente vai para cada lugar, faz cada trabalho, que nem esse que você acabou de falar, mas às vezes a gente também pensa assim, será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? Isso é a síndrome do impostor, né? Sim, que falam, né? é a síndrome do impostor. Mas não é a síndrome do impostor que eu digo assim, que toda hora você pensa isso. Sim. De vez em quando, Vem aquele aqueles negócio. lapsos na sua cabeça que você pensa assim, mas tem tanta gente foda, tem tanta gente fazendo também, só que você também tá fazendo. Porque tem, né? Porque tem, toda, cara. Desculpa, eu sou fã dos meus amigos, sabe? Galera é foda. E aí, o que aconteceu? Me inscrevi no prêmio, né? E falei. Nem lembrava. Vamos aí, que Oxalá nos guie, né? E eu fui muito nesse rolê, seja o que Deus quiser, se for pra ser, será. E fui, né, pro Prêmio Sabotagem. Quem que vota? É público? Então, eu não sei te dizer do ano passado, mas tem uma comissão. Tá. Eu sei que tem uma comissão que avalia, porque você tem que mandar tudo, né? Você tem que mandar portfólio, a sua história, enfim, um monte de coisa que Sim. é relevante, assim, para eles avaliar e você ganhar o prêmio. E eu sabia, porque eu, como faço parte do movimento hip hop, que o prêmio Sabotagem é um prêmio muito concorrido. E tem muito, como eu disse, tem muita gente foda. E eu falei, mano, eu vou. Eu também fiz tanta coisa legal, por que não, né? Bom, e aí eu tive a surpresa de ser contemplada com o prêmio. Eu tava lá na premiação, tanto que na minha fala eu tava tão tranquila. Eu não fui nem com o discurso pronto. E aí eu peguei e falei que era uma surpresa pra mim, realmente, porque eu convivo com muita gente muito boa. Mas a minha história também é muito relevante dentro da cultura, porque assim... Total. Como eu disse lá atrás, né, do movimento, tem uma coisa que eu criei, que foi o grafite Mulher Cultura de Rua. Eu criei um espaço onde as grafiteiras, né, pudessem se conectar, conversar. É um coletivo. Isso é um movimento. Tá. Começou num grupo de Facebook para as grafiteiras poderem se conectar. Tipo, eu quero ir pintar, vamos pintar junto? Tô indo pro Rio, tô indo pra São Paulo, tô indo pra Minas, não sei o quê. E aí... Tipo uma rede mesmo. Uma rede de suporte, né? De comunicação primeiro ali, né? Porque eu vi que nessa época o Grafite Mulher foi criado em 2012. Tá. Eu via muito que o grafite, ele era mais assim... Quem via pra caramba, quem dava atenção, era sempre pros trabalhos dos caras. As meninas colocavam o trabalho delas em algum grupo e muitas vezes elas não tinham esse reconhecimento, reconhecimento. visibilidade. As pessoas não comentavam, não curtiam o trabalho às vezes, ou tirava por menos. Aí eu comecei a mapear esses grupos. Falei, pô, legal, tem vários grupos mistos. Vou fazer um grupo de mulher. E eu descobri que tinha um outro, que era o Cores da Manhã, no Recife. Aí eu falei, vou fazer um que eu acho que pode englobar aí muita gente, Brasil e até América Latina, quem sabe. Mas a princípio era para conectar São Paulo, interiores, e de repente o negócio ficou gigante, assim. Que aí eu e a minha amiga Fanny, que somos nós duas, né, que a gente criou também um grupo só nosso que chama Restrita, que é só nós duas. E aí
a gente começou a elaborar uma ideia de fazer uma editoria para o Grafite Mulher. Então a gente entendeu que o Grafite Mulher ele não era um rolê para a gente fazer evento, era para a gente fomentar essa galera, contar as histórias das mulheres, contar como que está sendo esse caminho, esse movimento de grafiteiras. E aí a gente chamou de Grafite Mulher Cultura de Rua porque engloba também as mulheres dentro do movimento hip hop. Então, virou realmente esse lugar de conexão. E aí a gente criou depois uma página, depois a gente criou o Instagram. A gente tinha intenção de criar uma revista, mas isso daí caiu por terra. Depois a gente decidiu que não ia fazer. A gente está pensando em outras coisas hoje em dia. Mas lá atrás a gente também olhou para isso e falou, não, a gente precisa ter constância, a gente quer manter. Sim. E aí veio a oportunidade de começar a fazer os projetos físicos, os encontros. E aí começaram a fazer convite pra gente. Olha, Krika, a gente tem aqui um espaço lá na Fábrica de Cultura. Aí tem uma escola aqui no CEMEI do Capão Redondo, que foi o primeiro encontro que a gente conseguiu fazer. Inclusive, tudo foi a gente que fez, não foi edital, a gente não fez edital para acontecer nada. Várias coisas que a gente conseguiu fazer. Foi na raça. Foi na raça. E de uns tempos para cá que a gente começou a se organizar no sentido de vamos começar a fazer isso através, se a gente quiser fazer alguns projetos maiores, de edital. Tanto que esse ano eu comecei realmente a fazer, pensar para o Grafite Mulher dessa forma, para começar a fazer alguma coisa mais relevante. E aí, isso também acho que fez eu ganhar o prêmio Sabotagem. Por conta dessa minha iniciativa, fora todas as coisas que eu já costumo fazer com o meu trabalho. Aí tem o canal no YouTube que eu criei para contar as histórias também dos bastidores. Eu acho que isso foi levado em consideração. Bom, um monte de coisa. Da oficina também para criança. Então, assim... E eu fiquei, assim... Cara, muito, muito lisonjeada. Foi uma honra receber o prêmio Sabotagem nessa época, nesse momento, porque eu acho que eu tô muito pronta, assim, sabe? Tipo, nunca foi uma coisa, assim, pra mim que eu ficava buscando o tempo todo receber esse prêmio. Eu acho que, assim... Aconteceu porque tinha que acontecer, era pra mim esse prêmio. Mesmo às vezes eu olhando pro lado e falando, olha quanta gente, mas eu também faço parte desse rolê, eu tenho os meus méritos. E depois eu pensei comigo, eu podia ter feito uma outra fala. Então eu acho que foi naquele jeitinho que eu tinha que fazer mesmo, mas que eu tava muito grata por isso, por esse momento. E isso é a consolidação. Você fala, cara, você ganhou um prêmio, entendeu? Total, né? Que é o maior prêmio do movimento hip hop de São Paulo, assim, que a gente tem que lembrar que também é muito regional isso, né? E muito relevante. E muito relevante. Pra mim, assim, foi, nossa, tipo, cereja do bolo, assim, de 2024. Sensacional. Eu não posso passar por esse episódio sem deixar de fazer essa pergunta. Machismo, como é que é no mundo do grafite, no mundo do design, no mundo como é que é? Machismo, pra mim, sempre é a pauta. Sim. Porque além do ativismo em relação à questão negritude, sou mulher e eu vou sempre olhar para as mulheres com empatia, com vontade de pegar na mão e falar assim, vamos, você consegue. Sim. Eu, como eu disse lá atrás, eu tive uma educação que me empoderou. Eu percebi que muitas de nós não teve isso. Muitas se sabotam. Muitas se acham menos. Muitas precisam de uma avaliação masculina. Quando eu comecei a fazer grafite, eu era muito nova e eu também não sabia o que era feminismo. Eu não sabia o que eram essas lutas. Não sabia. Eu fui sabendo, convivendo e vivendo. As primeiras atitudes machistas que eu percebia, eu deixava pra lá. E eu pensava assim, será que isso é coisa da minha cabeça? A história da louca, entendeu? Eu fui percebendo com o tempo que, às vezes, quando você ia no rolê, eu optei por não me relacionar com grafiteiro.
Falava, meu, se for pra me relacionar com alguém, eu quero me relacionar com alguém que não seja do mesmo meio que o meu. E aí eu via que não era só no grafite, era no movimento hip hop. Porque o hip hop, ele é muito machista. No nível que a mulher que canta é voz, é só a segunda voz, não é protagonista. Agora mudou, ainda bem. Sempre é uma, duas. Ah, essa daí não é tão boa assim. Para você ser comparada a um cara, você tem que fazer meio que tomar uma atitude de homem. Eu me masculinizei algumas vezes. E não é o caminho, né? Não é o caminho. É doloroso falar. Você perde também, identidade até. Né? Porque o que acontece com a gente? A gente acaba indo para um caminho assim de meio que se masculinizar para ser aceita. Muitas vezes eu tinha que me impor, eu era grossa, eu era, tipo, mais firme, assim. Tanto que eu era chamada de mala. Ah, o que é mala? Porque muitas vezes eu não tinha... Eu vivia de armadura. Tinha que ser para se proteger. Para me proteger. E mesmo protegendo ainda acontecia alguma coisa. Como, por exemplo, chegar num evento de grafite, tá com os meus amigos, e alguém, de repente, perguntar, ai, ela é sua namorada? Não, ela é a grafiteira. A Krika é grafiteira. O meu amigo falava, não, ela é artista, né? Eu fechava a cara na hora. Então, tipo assim, aí a situação que eu comecei a perceber também que era, você chegava numa roda para cumprimentar as pessoas, na maioria das vezes eram homens. Eles se cumprimentavam e te deixavam de fora. Aí foi um momento que eu comecei a perceber que quando ficou maior essa minha percepção desse lugar do machismo, foi que dentro de alguns grupos que eu participava, eu sempre tive muito essa visão de querer criar coisas, né? Tá. Minhas ideias eram invalidadas. E às vezes, quando eu era validada, era meio que tirada por menos. E depois tinha esse rolê de... Eu percebi que eu podia fazer minhas coisas, eu queria fazer minhas coisas sozinha, andar com as minhas próprias pernas, e eu era criticada. E aí... Quando eu comecei a ganhar meu espaço, eu comecei a ver que essas pessoas não me apoiavam. Aí eu entendi que eu era inimiga. Eu era uma pedra no sapato. Isso eu era muito legal. É o tal do machismo estrutural. Exatamente. Né? E é por isso que eu falo desse jeito, de pouquinho em pouquinho, principalmente porque hoje, ainda bem que tem mulheres, meninas, que estão vendo isso, não, às vezes nem tá vendo isso. Que eu passei lá atrás e outras amigas minhas. Ou outras mulheres de outras áreas também. É sutil, tá ligado? É sutil. É tipo... Sutil e sorrateira, né? É uma forma de te diminuir e falar pra você assim, mano, o seu lugar não é aqui, cara. Presta atenção. Vai ser difícil pra você. Eu vou ficar aqui te enchendo o saco. Só que aí eu passei por cima de tudo isso. Aí eu entendi que eu tinha que fortalecer a minha turma, as minas. E eu percebi o seguinte, que tinha os caras que começaram a ficar muito incomodados com esse movimento, aí já começaram a falar pra mim, aí foi verbalizado, tipo, vocês querem separar o rolê, e não sei o quê. Eu discutia. O rolê já era separado, né? Por eles, né? Por eles, principalmente porque quando você vai pra um evento de grafite, chamou quantas mulheres? 5, 2, 10. No evento de 100, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. O que aconteceu comigo? Eu comecei a querer entender melhor esse rolê. Como eu sempre fui muito dedicada à pintura, e porque também esse lugar que eu vim de convivência com grafiteiros homens, não tinha só homem zoado. Isso é muito importante falar. Eu tenho um amigo chamado Atual Arte, que foi um cara que, que falou pra mim não desistir de pintar. Ele é foda. Tem outros também. Por exemplo, eu percebia muito que tinha esse rolê de muita técnica do grafite. Tanto que a gente ficava muito nessa discussão, técnica do grafite. Quando eu ia ver o trabalho das grafiteiras, as grafiteiras não tinham só a técnica, elas tinham uma história. Elas tinham um jeito diferente de pintar. Como começou também. Enfim. Isso. E aí eu vi que tinha uns caras que eles estavam, assim, a fim de estar com a gente também nesse movimento de ajudar as mulheres
Não porque eu sou legal. É porque, mano, a gente vive numa sociedade. Eu tenho mãe, eu tenho filha, ou convivo com mulheres. E tá tudo bem conviver com as meninas. Então, no caminho, eu percebi que tinha caras que estavam abertos a trocar de ideia. Os que não querem nem ideia. Vaza. É poucas, entendeu? Vaza. Tchau, não quero falar com vocês. Mas, ainda os que querem, tamo aí, sabe? Então, eu percebi que eu entendi que eu tinha um respeito na caminhada, porque eu, além de estar com raiva do mundo, e muita coisa que eu fiz foi movido por raiva, por menosprezo, tipo, será que ela consegue mesmo pintar essa parede aí, ó? Fica lá olhando pra minha cara. Tipo, eu entregar um trampo, sabe? E aí a situação mudava. E é isso. E aí eu ia trazendo mais grafiteiras, conversando com as minas. Comecei também a trabalhar esse lugar de ajudar elas a se desenvolver. Sim. E aí, todo momento era, Krika, a gente chamou porque, né, você tem um trabalho incrível e tal. Porque você sabe, não tem tanta mulher pintando. Aí eu fico uma puta. Como assim não tem muita mulher? Aí eu já virava o cão. Aí a pessoa que era meu amigo virava meu inimigo. Por quê? Porque quando você começa a se tornar uma pessoa crítica, aí você entende que o seu lugar, assim, as pessoas começam a ter um pouco mais de dedos pra falar com você. Sim. E é isso. Então, tipo, dentro desse movimento, o machismo, ele age de forma sutil. Ainda existe bastante. Acho que tem um monte de homem aí que tá revendo essa questão. Precisa ser revisto mesmo. E é como diz uma amiga minha, Ana Laje. Ela fala, tá bom, tá rolando uma demolição. O que vocês vão fazer com o entulho? O que vocês vão fazer com o entulho? Isso eu acho ótimo, porque é isso. A gente vive numa sociedade que a mulher ela tem que ficar provando o tempo todo. O tempo todo, né? E mesmo se ela não... Mesmo sem querer. Provando. E aí isso serve para todas as áreas. Porque eu também, dentro do designer, eu também não via mulher. Não tinha quase mulher dentro da... Não tem mulher hoje em dia quase na área da tecnologia. Recebe menos, né? Tem muitas mulheres incríveis e capacitadas para várias áreas. Mas quando é uma área que a maioria é masculina, a gente tem essa questão, que é olhar sempre mais para o homem. Meu, sensacional. Gratidão por você ter aceito. Obrigada a você. Vou agradecer quem ficou até aqui, desse bate-papo incrível. Sua história é maravilhosa. Continua. Eu quero ser daqueles caras que continua um pé no peito de todo mundo. E quero agradecer quem ficou até aqui. Deixa um like, indica esse vídeo para alguém, maratona o podcast. Só tem gente fera. Quero agradecer a Câmera Ninja, que patrocina o canal, que, né, faz com que tudo isso seja possível. E a VCM Social do Motinha. Um beijo, Motinha. Motinha é uma pessoa bem especial, a gente tem uma história bem legal juntos. E sensacional você ter vindo. Que a gente possa fazer no futuro um episódio 2 com novas conquistas. Nossa, vamos! E parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que tem que ter lugares assim para falar mais sobre o nosso universo, sabe? Sim. Cada vez mais. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Tamo junto. Gente, obrigado. Um beijo. Tchau, galera.